Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aqui. Quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt para vocês. Hoje a gente fecha com transtorno hemodinâmico, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, se esta porqueira me deixar, porque ele está fazendo do jeito que ele quer, a gente vai ver os transtornos hemodinâmicos. Mais importante é a gente saber quais são os transtornos hemodinâmicos que a gente vai ver hoje, que é o choque. Então, a gente vai ver o conceito de choque, descrever as características e mecanismos patológicos de cada choque que a gente vai ver. E é importante a gente saber a etiologia. Tem alguns choques que eu vou falar de uma forma simplificada, porque vai ser o jeito mais fácil de pegar, e outros eu vou falar da forma mais complexa, tá? Então, tipo assim, eu vou falar, ó, agora eu vou dar a explicação da forma simplificada, depois eu vou para a forma mais complexa, porque isso vai depender do professor que te tocar, né? Se te tocar um professor enjoado, ele vai ficar fazendo pergunta até você dizer que não sabe. Então, para evitar isso, eu vou dar as duas explicações. Vou dar a simplificada e vou dar bem complexa, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber da aula de transtorno hemodinâmico é a definição de choque, né? Então, é uma diminuição drástica e marcada do fluxo sanguíneo ou gasto cardíaco por debaixo do limite da sua eficiência, que vai acabar determinando uma hipóxia generalizada. Nós temos 5 tipos de choque estabelecidos. Tem o choque cardiogênico, hipovolêmico, o séptico, o anafiláptico e o neurogênico. Talvez o que menos a gente vai falar hoje é o neurogênico, inclusive nós vamos só citar ele, tá? Não vou entrar em explicação muito detalhada do choque neurogênico, a gente só vai falar o que ele é e o que ele faz e tchau, tá? Mas a gente não talvez é o único choque que eu, pelo menos, não vou desenvolver de forma adequada, tá? Então, eu sugiro que alguém quiser aprofundar, não vai ser na minha aula que você vai aprofundar choque neurogênico. Os outros é possível. Bom, então a gente também pode dividir esses choques de acordo com se ele é distributivo ou não, tá? Ou seja, o que significa um choque distributivo? A relação que tem o choque séptico, anafilático e o neurogênico é que eles vão acabar produzindo uma vasodilatação por razões distintas. O choque séptico vai acabar originando uma vasodilatação generalizada, o que vai acabar diminuindo, ou seja, a perfusão tissular, né? E o anafilático também tem uma vasodilatação, mas muito por conta das estaminas, né? Aqui nesse caso vai ser um mediador muito importante no choque anafilático. E no neurogênico, porque eu tenho simplesmente uma ruptura, um dano nervoso que também vai acabar produzindo vasoplegia, né? Ou seja, o vaso vai acabar ficando mais frouxo, o que vai acabar gerando vasodilatação. Por outro lado, a gente tem o choque cardiogênico, que é por causa de falhas cardíacas, o hipovolêmico, que é claramente por perda de sangue. Talvez esse aqui é o choque mais fácil de explicar, o mais fácil de entender, aquele que a gente, assim, faz sentido, né, de uma maneira geral. Só não precisa ser médico para saber o que é um choque hipovolêmico, já sabe que é uma perda abrupta de fluidos corporais, né, normalmente sangue, né? Então, e a gente vai ver que tem a sintomatologia assim, quando a gente está colocando o distributivo e o cardiogênico e o hipovolêmico, ele tem algumas semelhanças, tá? Por exemplo, distributivo, o paciente vai ter o quê? Vai estar eritematoso, quente, por causa da vasodilatação, vai estar suando muito, diaforeses, hipotensão, taquicárdico e taquipneia. Enquanto que no cardiogênico e no hipovolêmico a gente vê o quê? A gente vê um paciente que está hipotenso, um paciente que está com a pele fria, que está com cianose, extremidades, que está taquipneico, que tem palidez, que tem sudoração e que tem taquicardia. Então, se a gente for parar para analisar, tem algumas coisas que eles se relacionam, né? E a gente vai ver que isso aí, assim, a gente vai ver que tem alguns mecanismos compensadores que vão tratar de mediar essa dificuldade de chegar os nutrientes necessários para os tecidos periféricos, tá? Um dos mecanismos compensadores é taquicardia e a taquipneia. Tanto é que os dois estão presentes, se vocês analisarem, no choque distributivo e no choque que não é distributivo, tá? Então, lembrando que o cardiogênico, a gente tem uma falha no coração como bomba, o que vai fazer com que o sangue não seja ejetado do coração, ou seja ejetado de maneira não suficiente para os tecidos.
Então, começando falando do choque cardiogênico. O choque cardiogênico, exemplo clínico que a gente tem é o infarto agudo do miocárdio. 80% de todos os choques cardiogênicos vão ser dados por infarto agudo do miocárdio. E depois a gente tem outras causas. Tem ruptura ventricular, é menos frequente, arrítmia, taponamento cardíaco, embolia pulmonar. Eu tenho insuficiência mitral aguda, pericardite constritiva, insuficiência cardíaca direita, bradicardia, taquicardia extrema, drogas hipotensoras ou bradicardiantes. Tudo isso são exemplos clínicos do que pode acabar levando um choque cardiogênico. Então, o mecanismo principal aqui é o fracasso do coração como bomba, né, devido a uma lesão intrínseca ou extrínseca, ou por uma obstrução do fluxo de saída, tá? E isso vai acabar gerando choque cardiogênico, tá? Para a gente analisar a fisiopatologia do choque cardiogênico, então a primeira coisa que a gente tem que entender é que 80% dos casos é infarto, então a gente vai pegar como modelo infarto, a gente vai ter uma disfunção miocárdica, né? Ou seja, tem uma diminuição da contractilidade, disfunção sistólica, e uma disfunção da diastólica, que é a diminuição da distensibilidade. Então, quanto à disfunção sistólica, vai diminuir o volume latido, ou seja, o volume que é injetado pelo coração, e eu tenho uma diminuição do gasto cardíaco. Essas duas coisas vão acabar gerando hipotensão. Do outro lado, como eu tenho diminuição da pressão telediastólica do ventrículo esquerdo, eu vou acabar tendo congestão pulmonar, e isso vai acabar gerando hipoxêmia, né? Isso é importante. Lembrando que hipoxêmia é a falta de oxigênio nos tecidos, né? Isso é importante. E a hipoxêmia, perdão, hipoxêmia é a redução de oxigênio no sangue, tá? Hipóxia é nos tecidos, hipoxêmia é no sangue. E aí, não importa o que aconteça aqui, da hipotensão e a hipoxêmia juntas, elas vão acabar fazendo com que haja uma diminuição da perfusão coronária, o que vai aumentar ainda mais essa isquemia miocárdica, e eu ainda tenho uma diminuição da perfusão sistêmica, o que vai acabar favorecendo a acidose metabólica. Porque se vocês pararem para ver o que acontece, os tecidos eles precisam de energia. Um dos principais componentes metabólicos que as células vão precisar é oxigênio. Se não está chegando o oxigênio necessário por causa da perfusão sistêmica, então os tecidos começam a se valer do quê? Eles começam a se valer da respiração anaeróbica. E na respiração anaeróbica, você se lembra lá de bioquímica, que é a encarregada de produzir o quê? Ácido lático. Por isso que a gente vai acabar tendo acidose, por causa da respiração anaeróbica. Tá? Então, aqui a gente está fazendo um link muito importante com bioquímica. Então, tanto a isquemia miocárdica, ela vai acabar gerando arrítmia, que vai acabar favorecendo mais disfunção sistólica, que vai favorecer mais disfunção miocárdica, o que vai acabar gerando um ciclo vicioso. A acidose também vai acabar promovendo mais disfunção miocárdica, o que vai acabar gerando uma falha multiorgânica, tá? Então, isso aqui é o que a gente tem que entender de maneira tal. Então, começou com um problema no coração, o coração acabou tendo uma disfunção miocárdica, que acabou gerando hipotensão e hipoxêmia, e essas duas coisas culminaram na diminuição da pressão coronária, que aumenta a área de isquemia, e diminuição da pressão sistêmica, o que vai incrementar a acidose, porque o organismo precisa agora obter energia através de respiração anaeróbica, e aí vai acabar formando ácido lático. Tudo isso culmina em mais dano para o coração, certo? Então, isso vai acabar sendo muito importante, porque tudo isso vai ter reação, porque vocês sabem que uma vez que, por conta dessa acidose, da hipóxia tissular, da glucólise anaeróbica, eu vou acabar tendo dano celular. E se isso se continua no tempo, eu passo a ter uma apoptose, e aí começa a ativar os elementos pró-inflamatórios, interleuquina 6, fator de necrose tumoral alfa, óxido nítrico, e vai acabar gerando mais dilatação, mais hipotensão e pronto. E aí é um ciclo que basicamente não tem fim. Lembrando que quando a gente está em período de infarto agudo do miocárdio, a gente vai ter uma ativação simpática, adrenérgica, que vai acabar justificando o porquê que eu tenho taquicardia, né? Então, isso é um sinal muito importante, né? De que a gente está tendo algum tipo de mecanismo compensador. Quando tiver taquicardia, enquanto tiver taquicardia, tem vida. Choque hipovolêmico. Então, do choque hipovolêmico, a gente tem que ver o quê? Que a gente tem
como exemplo clínico, as hemorragias, os vômitos, a diarreia, queimadura e traumatismo, tá? Então, principal mecanismo, o volume de sangue ou plasma inadequado, né? Ou seja, que vai acontecer aqui? Secundário é um gasto cardíaco baixo devido à diminuição de volume, o que vai acabar acontecendo? Então, a gente vai ter o quê? As hemorragias massivas ou perda de líquido por queimaduras graves. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, assim, os queimados, por que que eles acabam tendo choque hipovolêmico? Porque por evaporação eu vou perder água, né? Ou seja, o fogo vai acabar queimando tudo e ele vai fazer, por evaporação, eliminar uma quantidade de água importante, tá? Então, isso é importante. O livro descreve esse mecanismo físico. Choque hipovolêmico, então, o que a gente tem que entender aqui, em primeiro lugar? Tem uma diminuição do volume sanguíneo, que vai culminar numa diminuição do retorno venoso, que vai ter uma diminuição do volume minuto cardíaco, que isso aqui é gasto cardíaco, né? Débito cardíaco em português. Descenso da pressão arterial. Eu vou ter uma vasoconstricção periférica e sistêmica, né? No primeiro momento, uma vasoconstricção essa aqui também é por um mecanismo compensador, ou seja, o corpo não sabe o que está acontecendo, só sabe que está chegando menos líquido, ou seja, menos volume do que é necessário, e aí ele tem uma vasoconstricção para poder mobilizar as reservas, ou seja, que a gente tem no sistema venoso. Tá? Então, a gente vai ter uma vasoconstricção periférica e sistêmica. A hipóxia tissular ela vai ficar presente, né? Porque eu não vou ter os elementos formes necessários para poder transportar o oxigênio. Nesse caso, a gente tem uma perda grande de glóbulo roxo, e aí vai acabar indo para a insuficiência circulatória periférica aguda, que vai culminar numa diminuição do retorno venoso, que continua sem, ou seja, enquanto a gente não repor volume nesse paciente, ele vai continuar tendo diminuição de volume e não vai sair do choque hipovolêmico. Então, esse paciente ele precisa de reposição de volume. Assim, depois a gente vai falar, assim, o professor não entra muito em detalhe de por que e como, tá? Na questão do tratamento, mas eu vou colocar algumas coisinhas aqui interessantes durante a aula. Hipovolemia, então, sempre lembrar, pessoal, a pessoa está em choque hipovolêmico, essa posição aqui que vocês estão vendo aqui, colocar a paciente e vítima de choque, né? Manter a pessoa mais cômoda e quentinha, né? Voltar a cabeça da vítima para o lado que a gente não suspeita se não suspeitar de lesão no pescoço, tá? Isso aqui é conhecido como posição de Tremblemburg, tá? Tremblemburg, a gente coloca assim, normalmente as pernas ficam ligeiramente elevadas, tá? Isso aqui vai ser bem importante. Isso salva vidas, literalmente. Essa é a base da fisiopatologia. Agora, conhecendo do choque hipovolêmico nos seus mais mínimos detalhes. Então, primeiro a gente tem que lembrar causas e os primeiros sinais. Então, eu tenho, por exemplo, assim, pessoa foi acidentada, está sangrando, tem uma ferida clara, tem um ferimento claro que está perdendo sangue. Então, tem diminuição do volume, já sei que vou ter baixo retorno venoso, baixo taxa cardíaco, baixa pressão arterial. Por um lado, eu tenho hipóxia, dano vascular, vasodilatação, né, e vai acabar transvasando o fluido plasmático para o interstício. E, por outro lado, por retroalimentação negativa, eu já sei que os mecanismos compensadores, que eu já estava falando para vocês, que eu vou ter ataque cardíaco, o aumento da resistência vascular periférica pela vasoconstricção e anúria. Que uma das primeiras coisas que acontecem é literalmente travar tudo e não deixa perder nenhuma gota de líquido. Dentro dos sinais, como se justificam os sinais? Então, tem uma pressão arterial baixa, né? Isso é uma das coisas evidentes que a gente vê no choque hipovolêmico, por causa da falta de volume. A gente já sabe que as arterias referências vão se distender menos, o que vai acabar gerando o estímulo necessário para o sistema renina, angiotensina e aldosterona serem ativados. Uma vez que o sistema renina, angiotensina e aldosterona é ativado, a gente já sabe, vai passar a angiotensina 1, angiotensina 2. A angiotensina 2 ela vai atuar onde? Diminuindo o filtrado glomerular e estimulando a corteza suprarrenal a liberar aldosterona. E a aldosterona vai fazer o quê? Aumentar a reabsorção de sódio e água. O que tende, veja bem, tende a aumentar a resistência vascular sistêmica e o volume sanguíneo, tá? Tende, porque, na verdade, enquanto eu não repor volume, ele só vai ficar tentando, tá? Aí a gente tem os baroreceptores, por outro lado, né, que eles estão presentes aonde? No cajado da aorta, como vocês estão vendo aqui, ó, aqui estão os baroreceptores, ó, cajado da aorta
e na bifurcação das carótidas. Isso é sempre importante a gente lembrar onde é que está posicionado os baroreceptores. Eles vão enviar através do par cranial 9 e do 10, tá? Porque são os dois pares craniais que fazem parte do fascículo traqueosolitário, anatomia, batendo na cara de vocês aí. Então, vai acabar mandando essa informação para o centro cardiovascular, né? Que uma vez ele percebe esses estímulos, e quem vai dar a resposta é o centro cardiorrespiratório bulbar, né, que está no bulbo raquídeo. E aí, por um lado, eu tenho a diminuição do estímulo parasimpático e o aumento do estímulo simpático. Isso vai acabar gerando que a médula suprarrenal aumente a secreção de adrenalina e noradrenalina, por isso que o coração vai bater mais rápido. Aqui a gente tem a explicação da taquicardia, tá? Então, se o professor chegar a falar quais são os mecanismos compensadores, você tem que explicar exatamente assim como eu estou falando, tá? Bom, o tratamento que eu estava falando para vocês, tá? Que a gente tem que ter uma mínima noção. O repouso é a posição de Trendelenburg. A gente tem que manter a via aérea, se necessário, em intubação, melhorar a oxigenação, tá? Então, isso aqui é importante. Monitorar constantemente os sinais vitais. Se não tem pulso, iniciar RCP. Isso aqui é uma coisa também que, tipo assim, e se não tiver pulso, o que você faz? Aí, pronto, vamos começar o procedimento de RCP. A gente liga, se tiver sozinho, ou a gente tem que analisar o ambiente, todas essas paradas que eu sei que vocês já sabem, né? Vou considerar que vocês já sabem, que a primeira coisa a gente analisa a segurança do perímetro, liga, tem que ligar, liga, ó, quero ajuda, preciso de ajuda, tem paciente que está em parada cardiorrespiratória, e aí iniciar a massagem, tá? Lembrando que a gente tem que também fazer o controle da hemorragia, porque não adianta você começar a massagear o cara se tiver com hemorragia, se você, a cada compressão que você fizer, você vai mandar alguns ml para fora, tá? Do compartimento vascular. Então, tome cuidado. Essa é a explicação do choque hipovolêmico nos seus mais mínimos detalhes, tá? Então, aqui a gente vê o choque hipovolêmico sucede uma diminuição significativa da volêmia corpórea. Bom, aqui, então, quais são as fases, né? Bom, já pulou aqui. Quais são as fases que eu tenho que lembrar aqui quando a gente estiver falando das fases, né? Ou seja, eu tenho uma fase inicial, progressiva, compensada, na qual tem um detrimento da perfusão por mecanismo fisiológico de compensação, que a gente já viu todos. A gente tem uma progressiva, que aqui eu começo a ter hipoperfusão por falha da compensação e persistência da causa, aparição da acidose metabólica, já expliquei por que tem acidose metabólica, tem vasodilatação e maior caída da perfusão. E aí depois a gente tem a que culmina para a irreversibilidade, que é a falha multiorgânica, né, por hipotensão não passível de correção, ou seja, não tem volta, que é caixão diretamente, tá? O que a gente tá aqui é uma coisa que é interessante. Você já deve ter ouvido falar que o paciente, quando está com uma hemorragia muito importante, né? Shirley deve ter visto bastante isso no hospital, assim como eu. O paciente começa a dizer, me dá um pouquinho de água. Quando o paciente começa a pedir água, rapaz, bem merda, tá? E o pior de tudo é que a gente não pode dar. Por que que a gente não pode dar água nesse momento crítico? Porque se a gente der água, a gente vai estar diluindo os elementos formes do sangue. E se a gente diminuir os elementos formes do sangue, a gente vai deixar a cascata de coagulação menos efetiva. É por isso que a gente não dá água, não pode dar água nessa hora, certo? Você acha que está fazendo bem para o paciente, você está botando ele tá só botando a pá na cova, tá? Então não pode. Essa é a explicação de por que não se pode. Pode ter certeza. O paciente começou a pedir água, meu amigo, desconfie. E agora descarrilhou essa porra. Ai, tava indo tudo bem, tudo bem. Por que que você faz isso comigo? Por que que você faz isso comigo? Vamos lá, vamos continuar aqui. É bom que a gente dá uma pausa, a gente falou muito caixão,
É uma, é uma Vela bad vibes. preta, Hã? caixão e vela preta, coitado. Chega, deu até tiltou aqui o negócio. Peraí. Esse aí foi, é algum espírito aqui. Peraí. Não, tá repreendido. Bom, eu acho que esse aqui é o que segue. Deixa eu só confirmar. Pronto. Aí, olha só, o que a gente tem que levar em consideração isso aqui? Isso aqui, já digo para vocês, isso aqui foi a fonte desse compêndio aí, né, que, claro, está muito mais organizado. Foi tirado do curso lá que o professor Chiesa fez com os militares, que ele coloca lá, ele fala na aula que de 100 perguntas, ele acertou 96, foi a primeira vez que ele acertou tantas perguntas assim. Então, pronto, tá aí. É bem simplificado, tá? Então, tipo assim, se vocês virem ali nos 3 primeiros requadros, que é o importante, provavelmente o paciente não vai morrer. Se ele perder 500 cc de sangue, 1000 cc de sangue, 1500 cc de sangue, o paciente não vai morrer. Normalmente, a maior parte das coisas, assim, a gente fica esperto, né? Porque, por exemplo, assim, ó, o que é o primeiro ali? Estado mental tá em alerta, o pulso radial tá cheio, né? Em 500 cc, a frequência cardíaca está normal, ligeiramente aumentada, a pressão arterial sistólica está normal, a frequência respiratória está normal e a morte não é uma questão aqui, tá? Normalmente o paciente não morre porque ele perdeu 500 cc. 1000 cc, perda de sangue, o paciente está em estado mental de alerta, o pulso radial está cheio, a frequência cardíaca ela está aumentada por causa dos mecanismos compensadores, né? Então, aqui está tudo certinho. A alta significa uma coisa boa, porque significa que os mecanismos compensadores estão em marcha. Enquanto tiver mecanismo compensador, tá tudo certo. Aí a gente tem a pressão arterial sistólica, pode estar normal ou diminuindo, a frequência respiratória está normal, e a morte aqui também não é um problema, tá? 1000 cc não é um problema. 1500 cc, ou seja, o paciente ele sabe que ele perdeu muito sangue, então ele acaba ficando o quê? E alerta, ansioso. Meu Deus do céu, perdi muito sangue. Então, aqui o pulso radial pode estar débil, né? Pode estar fraco. A gente sabe que a frequência cardíaca normalmente está superior a 100, né? Batimentos por minuto. Aqui eles vão falar latidos por minuto, me mata. E a frequência respiratória de 30, ou seja, está taquipneico, né? Se a gente considerar aí que frequência respiratória normal pode ser de 12 a 16, pronto, está taquipneico. E morrer, provavelmente não. Possivelmente não. Mas significa que ele não vai morrer? Não. Aqui a gente tem que ser enérgico e tem que fazer as coisas certas, porque senão ele bate as botas, certo? 200 cc de sangue. Pronto. Aqui o paciente já está confuso e letárgico, já não está falando coisa com coisa, né? O pulso é débil, a frequência cardíaca é superior a 110, a pressão arterial sistólica está diminuindo. Só para vocês terem uma ideia, a pressão arterial sistólica é um parâmetro assim, que eu, particularmente, eu não gosto. Eu já vou falar, eu não gosto de pressão arterial sistólica, porque na UTI a gente usa a pressão arterial média para poder ver, para poder caracterizar melhor, tá? Mas, enfim, estou dando exatamente como o professor colocou, porque é assim que ele vai falar, mas, sim, eu digo, em UTI, você não fala de pressão arterial sistólica, você fala pressão arterial média, tá? Mas, enfim, aí a gente tem o quê? Lembrando que pressão arterial média é pressão arterial duas vezes a pressão sistólica mais a pressão diastólica dividido por 3. Não é a média, né? Tipo, pegar a pressão arterial sistólica mais a pressão diastólica e dividir por 2, que vai dar errado. É duas vezes a pressão arterial sistólica mais a pressão diastólica dividido por 3, tá? Assim como está no Guyton, assim como está na vida real, tá? Então, tipo assim, é um parâmetro mais fidedigno. Frequência respiratória. Então, a frequência respiratória, a gente está vendo aí que ela está aumentada, está muito taquipneico, está para mais de 35, também isso é um mecanismo compensador, desesperador, né? E aqui a morte é possível, talvez vá para o caixão. E já com 2.500 cc's perdidos, o paciente já está inconsciente, não tem pulso, né? Ou seja, o pulso está ausente, ou seja, a gente não consegue ver o pulso radial, a frequência cardíaca está para mais de 140, notavelmente diminuída a pressão arterial sistólica, a frequência respiratória está para mais de 35, e a morte aqui é quase certeza.
Então, inclusive, o livro fala que perdas maiores que nossa, eu vou ter que 25. A perdas maiores que 2.500 cc's é caixão e vela preta, como gosta de Shirley. Eu botei aqui 25 mil, ó, que louco. Assim, outro detalhezinho importante, tá? Assim, só para vocês terem uma ideia, como a questão de terapia intensiva é muito mais complexa, né? Como é que a gente sabe quanto de sangue a gente tem que repor para um paciente? A conta que se faz normalmente é 7% do peso corporal da pessoa, tá? Só para vocês terem uma ideia, tipo assim, a gente fica falando assim, quanto tem uma pessoa, quantos litros de sangue tem uma pessoa normalmente? A gente vai falar 5 litros, né? 5 litros segundo os estándares internacionais de uma pessoa que é magrinha, 70 quilogramas de peso, né, tem estatura ideal, blá, 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 blá. A gente sabe que é assim? Não, não é assim, tá? Então, tipo, só pra vocês terem uma ideia, porque, tipo assim, mano, eu não posso pensar que o paciente tem 1,90, se eu fizer a conta, né, eu vou dar o suficiente para bater os 5 litros. Você vai matar o cara, tá? Ou vai fazer ele passar mal sem necessidade. Então, tipo assim, quanto maior a pessoa, a tendência dela ter mais sangue. E o homem tem mais sangue que a mulher, por causa da composição física do homem, que o homem vai acabar tendo o quê? O homem tem mais massa muscular, tá? Então, por isso também é outra razão. Ó, aqui também eu vou ter que acabar mexendo essa bosta. Ai, vamos lá. Tava empolgado aqui, botei 25 mil, 2.500. Pronto. Tá? Então, isso aqui vai ser importante, assim, então, os mecanismos de fase aguda, para a gente poder entender do choque hipovolêmico. Na fase aguda, eu tenho liberação de aldosterona e vasopressina e angiotensina 2. Lembre que a vasopressina é a verdadeira hormona antidiurética, então vai acabar diminuindo a diurese. A angiotensina vai fazer vasoconstricção na tríola aferente, que vai diminuir o filtrado glomerular, o que vai fazer com que eu tenha diminuição da diurese também. E na hipovolemia persistente, o que que a gente tem? Uma hipoperfusão renal, né, porque a anoxia continua, né, o dano continua, se continua. Tem vasoconstricção que vai levar a uma hipóxia tissular, uma caída do ATP, transtorno funcional, né, necrose tubular, obstrução por dendrites celulares. Isso é importante. Lembrando aqui sempre, né, pré-carga, contratilidade pós-carga, eu já sei que para mim fazer a conta de gasto cardíaco é o volume sistólico vezes frequência cardíaca, né? Vou pegar o volume sistólico aí que é de 70, né, 70 ml. E a frequência cardíaca que é 70, que está dentro do parâmetro normal, entre 60 e 99. Eu já sei que 70 vezes 70 vai dar 4.900. 4.900 se aproxima bastante de 5 litros, tá? Então, é assim, só para vocês terem uma ideia dessas coisinhas aí, que isso aí também já foi perguntado em anos anteriores. Choque séptico. Então, o choque séptico, a gente tem o exemplo clínico aqui, infecções microbianas, bactérias fúngicas. Aqui a gente vai ver que quem produz com mais frequência choque séptico são as bactérias gram-positivas, seguido das bactérias gram-negativas e dos fungos. Superantígenos, ou seja, síndrome de choque tóxico, né, traumatismo, queimadura e pancreatite. A pancreatite também pode dar choque séptico, tá? Porque também a gente fica fazendo essa analogia só que choque séptico. O choque séptico nem sempre está relacionado com micro-organismos, senão que é uma resposta exagerada imunitária que o organismo tem, tá? A gente vai falar de tormenta de citoquinas, que era o que matava no caso do Covid-19. Então, a ativação da cascata de citoquinas, por isso da tormenta, o mecanismo principal, vasodilatação periférica, estase do sangue, ativação ou lesão endotelial, o dano produzido por leucócitos e a coagulação intravascular disseminada, tá? Então, a gente vai entender como funcionam esses mecanismos, certo? Choque séptico simplificado. Então, o que que acontece? Olha só, a gente tem receptores do padrão, né? Os Stone-like, eu vou falar dos Stone-like, o Scavenger, que eles vão acabar percebendo os pumps e os dumps, certo? Uma vez que eles vão acabar ativando os linfócitos através desses receptores reconhecedores do padrão, vão acabar liberando citoquinas. As citoquinas, elas vão acabar produzindo, ou seja, inflamação, e, por outro lado, disfunção endotelial.
que acontece? A gente já sabe que quando a gente está liberando esses mediadores químicos, a tendência é que eu aumente o exudado, certo? Então, aumentar o exudado significa o quê? Que eu estou tendo edema, tá? E esse edema, uma das coisas que é importante a gente fazer ênfase, é que ele vai acabar aumentando o espaço intersticial, porque a água tem que ficar em algum lugar. A água vai ficar aonde? No terceiro espaço. Ela não está nem no leito vascular e nem na célula, está no terceiro espaço. E esse aumento do espaço intersticial dificulta a difusão do oxigênio para as células, o que vai fazer com que a mitocôndria tenha uma difusão mitocondrial e, como consequência, o oxigênio não chega para a mitocôndria tem que se valer da respiração anaeróbica. E aí ela começa a produzir lactato, começa a produzir hidrorreniônios. E é isso que vai acabar produzindo acidose lática, que a gente já fala que sempre que a gente está em choque séptico, a gente vai ter acidose, tá?